Sejam bem-vindas, bem-vindos mais uma vez. Hoje um episódio, como diria Fábio Massari, prediletos da casa. Assim. São pessoas que a gente já acompanha há muito tempo e quando a gente pensou no projeto aqui do Musicast, a gente sempre botou eles para a gente começar, porque tem tanta coisa envolvida que o papo aqui duraria horas. Então, se segure que a gente vai falar de muita gente, muitos lugares, muitas pessoas. Eu tenho aqui os queridos Ana Morena e Anderson Foca. Olá! Né? E a gente está no meio do Festival do Sol, 21ª edição. A gente acabou de sair do dia cheio, vamos dizer assim, e foi uma coisa incrível. E antes de voltar de falar, né, das edições passadas e de gênesis da coisa toda, vamos falar um pouquinho desse último sábado, assim, porque foi uma coisa espetacular. Eu queria falar um pouquinho, especialmente, sobre como foi essa curadoria desse ano, assim, que um ano super difícil, mil questões aí na mesa. Vamos lá. Vou começar pela pergunta final, assim. As questões curatoriais do Festival do Sol passam muito pela observação da própria cidade, pelo movimento da cidade, pelo movimento do que a gente está participando em volta. Né? A gente tem banda, né? Então isso facilita muito a gente ficar olhando. E uma coisa que a gente notou, assim, que a gente percebeu rapidamente, é que ficar bucando blockbuster, né? Artista grande, caro e tal, não necessariamente traz público. Né? A gente passou por um ano de 2024 que tiveram vários festivais com vários blockbusters cancelados. Né? A gente pode dar o exemplo do Iru aqui pertinho, né? O próprio Goiamum Treloso também, 2 festivais aqui pernambucanos. O Goiamum Treloso tinha muitos anos, né, de atividade. O Iru estava indo para o 3º ano, com festivais cancelados. Isso rolou no Brasil inteiro. E foi muito legal ver esse movimento, porque, no fim das contas, os festivais... Não do cancelamento, gente. Não, muito legal. Muito legal esse movimento sobre festivais de desenvolvimento, que é onde a gente está, que os 3 festivais de desenvolvimento do Nordeste que aconteceram agora, em novembro, estão esgotados, com ingressos esgotados, que é o Carambola, que aconteceu em Maceió, o do Sol, que aconteceu, quando a gente está gravando aqui no sábado passado, e o Coquetel Molotov, que era no próximo sábado, que já anunciou ingressos esgotados. Então... Claro, tanto o Carambola como o Coquetel tem ali o Pablo Vittar, tiveram a Lineker, né? Mas o do Sol não teve esse nome que vende ticket, né? Acho que a ideia vendeu mais do que os artistas individualmente, o combo, né, vendeu mais. Então, acho que foi importante operar isso aí. Ana, e tem essa coisa interessante, né? Quando o festival, às vezes, e ficou provado nesse último sábado, ele, com todo respeito aos artistas, ficou maior do que os nomes envolvidos. Então, assim, o pessoal vai pela experiência de estar ali. Né? Eu acho que o Festival do Sol, na verdade, ele é uma grande festa de um trabalho que a gente desenvolve o ano inteiro. Né? Porque o do Sol ele é um combo cultural que tem o Festival do Sol como a sua atividade mais midiática. Né? A atividade que as pessoas de fora conhecem mais, as pessoas que não são da bolha da música também conhecem mais. Mas, na verdade, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de 20 anos. Né? O do Sol tem 21 anos, a gente acaba de estar fazendo a 21ª edição, mas o Combo Cultural tem 23. Né? Ele tem 2 anos antes. Fevereiro 24, né, já? Exatamente. Então, ele surgiu já com esse objetivo. O Combo... Ele foi surgindo aos poucos, né? Hoje em dia a gente tem um selo de música, estúdio para gravação, tem os projetos culturais, tem uma sede cultural, tem uma incubadora, tem um monte de coisa, mas a gente criou o festival, sei lá, 2 anos depois que o Combo já existia, justamente para ser esse lugar, né, de celebração e de ser a principal vitrine da música potiguar para fora daqui. E eu acho que tem essa formação tanto de artista quanto de público ao longo de todos esses anos. E eu, inclusive, nem comentei contigo, foi um déjà vu imenso. A gente tem um amigo que é Solano, que é uma pessoa também da música, que teve bandas com a gente, e tem uma foto em 2004 ou 2005 de Solano com a filha dele no cangote, né? Tem uma foto assim dentro do Centro Cultural do Sol, de costas, assim que você vê os dois assim de perfil. E Valentina hoje tem 16 anos, e foi um déjà vu danado, porque Solano botou Chico, que é o filho de Foca, que tem 2 anos de idade, no cangote, e, menino, aquilo me deu um impacto, aquilo, sabe, de caramba. Tiveram vários momentos desses, assim, né, explicando pra galera, o festival voltou pro Largo da Guaxira. Isso. Importante dizer. O festival nunca saiu do centro histórico, né, Júlia? Assim, é importante pontuar isso, assim, fica parecendo assim,
Eles abandonaram o centro Não, histórico. Não, de jeito o nenhum. festival nunca saiu. Em 2016, eu tive uma crise de síndrome do pânico dentro do Festival do Sol, na edição do Festival do Sol. Muito porque, na minha cabeça, naquele momento, eu achava que estava todo mundo em risco. A minha pira é que nenhuma pessoa teria que ir para lá porque estava todo mundo em risco. Isso porque a gente tinha passado por vários processos. Era um outro momento também Era da um Rua outro Chile. momento. Né? Teve uma edição da Virada Cultural que a gente reuniu, assim, tipo 50 mil pessoas. Pediu 100 policiais, apareceram 5. Né? Essas coisas vão te moldando num lugar que você não quer estar de novo, assim, né? E aí eu fiquei nesse negócio. Aí eu comentei com ela, falei, você acha que não era hora da gente sair daqui e ir para outro lugar, para outros Um ares? respiro, né? Cara, na quinta-feira do Sol 2016, eu peguei o carro, fui na praia e aluguei o lugar para dar tempo da gente anunciar no festival, que era o último ano ali. Inclusive, quando foi sair as matérias do festival, ofuscou as bandas, os shows, porque O era... Festival do Sol vai pra praia. o Festival do Sol vai pra praia, era o comentário da galera, assim. Mas Mas a gente nunca saiu do Centro Histórico. O Centro Cultural ficou lá até 2019. Todos os shows de antes, as prévias, sempre aconteceram lá. Veio a pandemia. Quando voltou, a gente fez muitas ocupações mais em cima, lá no Centro Histórico Beco da Lama, né? Sim, sim. Em cima da teve o Ribeira. Memorial. Teve... E no pé da Ribeira, que é a Funcarte, que é onde Exato. ali é a Capitania das Artes, que é a entrada da Ribeira, né? Então a gente nunca saiu daqui, mas a gente não tinha voltado ao Largo da Rua Chile para a etapa principal e tal, foi essa volta. Então foi... Muita gente falou que foi nostálgico, eu acho que não teve nada a ver com o passado, só teve a ver com o futuro, também para acho. mim. Né? Mas é isso, é outro lugar. Não, e é interessante essa coisa de olhar para o futuro e você ver no público que estava no sábado Sim. passado essa renovação que você tocou. Total. Né? Total. E de uma curiosidade que fazia tempo que a gente... Quer dizer, a minha leitura, eu achava que essa curiosidade estava um pouco apagada. E o evento era maior do que... Mas não, a curiosidade pelos artistas, independente de estilo, independente de onde viessem, muita gente a fim de ver esses artistas, né? E foi muito interessante de ver no sábado essa avidez do público por coisa nova, assim. Não sei se... Eu acho que isso reflete muito o trabalho que a gente faz nesse né? Nesse pré-festival. A sede é cheia A de gente sede, curiosa, né? a sede cultural que a gente está já há 2 anos lá, 2? Dois 2 anos lá, que ela abre todo fim de semana com Parece artistas. mais tempo, né? Parece, né? 2 anos. Por quê? Porque é uma atividade frenética. A gente começou, foi engraçado, a gente, pós-pandemia, a gente tinha um Centro Cultural do Sol, fechou o Centro Cultural do Sol porque ele estava muito grande, a Ribeira... É importante frisar que naquela época, 2016, 2017, quando a gente fechou em 2019 o Centro Cultural do Sol, a Ribeira estava muito deteriorada. Os espaços culturais não existiam mais, ou existiam precariamente, né? Ninguém mais estava empreendendo, era muito arriscado, todo mundo descia do ônibus, era assaltado, estava muito complicado de fazer coisa lá. E a gente estava achando que estava botando o público em risco fazendo coisa lá. E a gente em risco também, né? A sede Também. tinha sido arrombada 3 ou 4 Várias vezes vezes. seguidas, né? Tem toda uma coisa que acontece Isso por a trás. Globo não mostra. Que as pessoas não sabem. Então, dizem assim, teve uma matéria que saiu do Sol, voltou para onde nunca deveria ter saído. Não, eu acho que a gente deveria ter saído. Perfeito. Entendeu? Porque também tem a coisa de música e arte a movimento. Então, se você fica ali, né, sentado naquele trono eterno, fazendo as mesmas coisas, a gente talvez nunca tivesse voltado com uma Ribeira muito mais forte, com todos os espaços culturais reformados, bonitos, com a BITSE, sabe? Tudo ok com o Corpo de Bombeiros. É outra história. Quando você é jovem, isso não tem a menor importância. É. A gente começou em 2002, assim, bombeiro, quem vai visitar o bombeiro, né? Hoje em dia a gente visita tem um engenheiro que levanta o Festival do Sol. Não É faço mais nada sem essa burocracia. É assinado Ela por um engenheiro, assim, que passa necessária. pelos bombeiros, que passa pela CEMUB, que passa pelos órgãos necessários para a gente ter tudo. Né? Então, assim, não é uma coisa de jovenzinho de qualquer jeito. Virou uma parada responsável. Sempre foi, mas agora tipo, tem um nível Total. total. Uma coisa que eu queria apontar, assim, antes da gente talvez mudar de assunto ou continuar mais para outro lugar, é que, deixando bem claro, a Ribeira nunca foi tão boa como agora. É verdade. Nunca tiveram salas tão reformadas e boas como agora. Tá lindo O Galpão mesmo. 292 está incrível. O Ribeira Music, que era o Armazém Hall, está incrível.
O Rosas na Cartola está muito melhor do que jamais foi, como antes. A própria Frisson, aquele espaço era um espaço meio abandonado, eles pegaram e refizeram do zero com uma áurea só, né? Nem é só uma questão do espaço físico, mas a onda do lugar, né? Assim. E a própria rua, né? A própria rua tem uma coisa o ateliê também, que continua lá, ele não teve show, mas ele é um espaço fundamental também, onde a gente reúne os artistas, faz aquele lounge, onde todo mundo fica ali confraternizando, né? Que tem um espaço tranquilo para os artistas poderem também dar uma descansada. Então, assim, é isso. A Ribeira nunca esteve tão boa. E eu acho que esse trabalho que a gente faz na sede, que é em Potilândia, né, há 2 anos, eu acho que ele é fundamental para o festival ter esse público tão interessante. Alguém comentou, Ricardo, que é da Let's Gig, que é uma agência muito importante no Brasil, que cuida de Lued Luna, Fat Family, Rico Dalassan, Tuyo, e por aí vai. Ele disse, Ana, eu estou impressionado com o público. Que público interessante, sabe? Para os artistas. Quem foi que disse? A Joyce Alane, a Sofia Chablau. Putz, você está tocando para um público... Sofia Chablau falou que foi um dos melhores festivais do mundo que ela já foi, assim. Porque ela o público... em vários lugares já, né? Ele está formado para conhecer um novo, sabe? É um público que não vai lá para ver, sei lá, Anitta, que eu acho massa, tá tudo certo também, ir ver a Anitta. Mas não é essa a nossa função. Sim. E eu acho que a gente está conseguindo... Assim, depois de 20 anos, a gente continua fazendo esse trabalho e com sucesso. Ana, e tem essa coisa interessante também, né? Que como, vamos falar de banda também daqui a pouco, mas assim, o estar movimentando, estar nas cidades diferentes, estar nas cenas diferentes, estar com as pessoas, vocês estão sempre vendo essas bandas. Uhum. Então, ninguém cai de paraquedas no Festival do Sol à toa. De jeito Essa curadoria realmente ela é feita, na maioria das vezes, se não em todas, em loco. No palco. Vendo o show, né? Vendo o show. Vendo o show ao vivo, Então, assim, quando chega o artista para tocar no festival, nesse ponto que a Ana falou muito bem, que assim, você tem uma construção durante todo o ano e ali um momento de vitrine, vamos dizer assim, mas tudo isso está acontecendo constantemente, os artistas estão passando na série, enfim. E aí, isso é interessante, você falou de público interessante e interessado também. Né? Então, todo artista que cai lá, cai por uma curadoria muito feita, nessas viagens, nesses shows, nessa troca de palco que vocês fazem, né? Tem isso também, e tem também uma questão da gente ter... Talvez, é tudo o olho de lince de para onde você está olhando, assim, né? A gente estava olhando... Ana Morena fala que eu sou bom nisso, assim, olhar as coisas antes dos outros. Assim. Eu sempre digo que ele é meu visionário, porque ele realmente vê... Eu chamei a Marina Sena para o Do Sol 2022, ela estava lançando a primeira música dela, depois do Rosa Neon. E ela me mandou, eu nem sei se ela vai lembrar disso, mas ela me mandou antes do disco sair, porque ela tinha elogiado o Do Sol na despedida do Rosa Neon, falando que o melhor show que ela tinha feito no Rosa Neon foi no Do Sol. E aí eu mandei uma mensagem agradecendo. E ela, vai sair um disco novo e tal. Aí eu falei, vamos fazer um Do Sol então, cara, foi tão legal. A gente chamou ela, assim, tipo, pagando realmente pouco. Pra você ter uma ideia, quando a gente lançou o show, vendeu 3 mil ingressos, sim, num dia. O segundo show que a gente lançou foi o FBC, a mesma coisa. Ele era um rapper de Minas. Quando ele chegou no Do Sol, ele era o cara do... Tá de bobeira, vamos ficar de casal. Já era um bombado no TikTok. Eu nem tenho TikTok. Tenho TikTok e uso pouco no Do Sol. Mas, assim, era observação. Tava vendo aquele movimento de acontecer, entendeu? Então, a gente vai muito também nesses lugares. Para esse ano, eu acho que houve uma pincelada com um pincel maior. Era um recorte maior, assim. A gente está vendo acontecer um movimento de bandas muito interessantes no Nordeste. Sopro do Cão, Zeppelin Sopro do Cão, Tangolo Mango, Cidade Dormitório, Gracinha está nesse bonde. Né? E aí a gente falou, vamos reunir toda essa turma no mesmo lugar, para as pessoas entenderem que isso é um movimento, tá? É parte de um todo, de um maior, assim, entendeu? E eu acho assim que a gente vive no Nordeste e há uma forma de, sei lá, de pensar do sudestino que a música brasileira é sudestina. Né? Então, quando a gente reafirma esse lugar dessa força da música do Nordeste tão eclética, tão diversa, tão plural, que a nossa mostra ela foi uma mostra bem nordestina. Quase toda, na real. Quase toda nordestina. Por quê? A gente queria reforçar isso. A gente estava com um dos anos mais difíceis de colocar o festival no ar. Então, a gente precisava de artistas que estivessem perto
para que a gente pudesse fazer uma negociação que ficasse boa para todo Que não mundo. pegue aéreos. Que a pessoa vem de carro, vem e volta, uma coisa muito mais em conta. E também para reforçar isso, porque a gente vinha num momento bom antes da pandemia, onde isso estava um pouco diluído, essa coisa do Sudeste protagonizar, que o artista tem que ir para o Sudeste. É a validação do Sudeste, né? Principalmente. Não é só ser nordestino, de lá, mas ser validado validado ser por lá. validado por lá. Ter que né? ser validado por lá, as mídias terem que validado, as mídias são todas de lá, só propagam, sabe? Parece que só existe coisa acontecendo lá. Isso estava um pouco suavizado. Só que na pandemia parece que regrediu assim 10 anos. Então a gente começou Remar de volta. remar de volta. Eu tô puxando na memória aqui, só o Black Pantera e a Sofia Chablau na mostra principal eram artistas de fora do Nordeste. Sério, deixa eu pensar. Sério. Só eles dois, não precisa pensar. É Só isso. eles dois. Pois é, Só a olha Sofia aí. e o Black Olha Black só, Pantera. a gente teve uma edição altamente de sucesso de público, Acessada, né? acessada, com pessoas interessadas em todos os shows. Não, teve o IPU de Brasília. Ah, é verdade, verdade. Né? Exato. Mas são os três. São os três. Black Panther. 3 de 33, né? 32. 32. 32. exatamente. Então, assim, né? É uma amostra que mostra a força da nossa música, que é a nossa música brasileira. Ela é situada no Nordeste, mas é música brasileira. Né? Então, a gente, às vezes... é a música nordestina. Não, amigo, é música brasileira, feita no Nordeste. E aí a gente volta num assunto que os mais... O roqueiro chato, o velho chato, que diz assim que não existe mais banda assim, banda assado. E cada vez está mais claro do que nunca. Se você vai atrás, né? E hoje está tudo tão à mão, a pesquisa está tão fácil de ser feita, que dizer que não tem é pura preguiça, não penso em outra palavra. Né? E a prova está muito clara em todos os palcos Sim. porque você ia no palco menor, você ia no palco maior, você via uma movimentação, pessoas com seus artistas elencados para ver na hora, né? E outra coisa também, os horários ali super... Né, A gente acertou muito nos né? horários, vamos dizer assim, na fluidez das bandas. Deu trabalho, né? Deu um Assim, trabalho danado. botar uma banda num palco que não tinha nada a ver com a banda do outro palco, assim, né? Assim, nunca botar, sei lá, o do Souto e o Soul Rebel ao mesmo tempo, né? O Zifrino na Bomba e o Black Panther ao mesmo tempo. Você conseguia navegar Costurar, sobre né? essas Costurando, diferenças exatamente. ali. Tinham dois palcos que a gente tocou o F, né? Pra respeitar aqui o podcast. Que era o palco, que era um palco de música hardcore, punk e metal. E o palco eletrônico. Esses dois palcos a gente não tinha recorte de horário. Tanto é que eles não respeitaram nada. Não, eles Era de hora em hora e acabou. Assim, não tinha essa não coisa... tinha buraco para você sair e chegar. Eram as duas salas menores e você, se quisesse aquela energia Ficava ali. do punk, do hardcore, você ia para uma ponta, se quisesse ser eletrônico house, você ia para outra ponta. Exatamente. E o miolo ficou esse entranhado. Mas os aí. horários aconteceram todos cravados. Porque quando você tem uma amostra de 32 artistas, você não pode atrasar e nem não pode ficar mudando horário durante o jogo acontecendo. Perde a graça. Não, e porque as pessoas elas se organizam para ver os shows. Então, ela sai meia hora antes desse para ver 15 minutos do outro, tem que estar rolando os 15 minutos do outro. Não dá para atrasar nem começar antes. E não se engane, não tem nada aleatório ali. Está tudo muito Não. bem pensado, né? Essa sequência. Tudo pensado. Ó, teve uma sequência, a gente pensou assim, se as pessoas gostam de dançar, elas vão ver a Cami Santis, o do Souto, o Soul Rebel e a Luísa. Se as pessoas gostam de rock and roll, elas vão ver o Black Pantera, Zifiri na o Bomba. Zifiri na Bomba, não sei o que lá, não sei o que lá. Se as pessoas, entendeu? Então tinha toda uma costura assim nesse sentido. E tinha uma coisa importante que aconteceu nesse do Sol, que a gente nunca tinha feito. O do Sol, para quem tem a memória de quem já foi no Largo da Rua Chile, para edições do Sol, as duas primeiras foi como lá fora. E todas as outras foi como foi lá dentro. E essa foi a primeira vez que foi dentro e fora. É verdade. Primeira vez que ocupou Dentro o e largo fora, eu ia e explicar. todas as casas ao mesmo tempo. Né? Por isso que eu falo, não é como era antes, é como é diferente. para ser amanhã. Né? Não está apontando, não é nostálgico. Na verdade, o amanhã não existe, é como é para ser agora. Vai ser agora. Mas principalmente, a nostalgia ali é por uma memória afetiva que eu acho que é merecida para o do Sol. Né? Do Exatamente. local, Ali tu chega lá. Cara, tu se emocionou lá?
Lógico. Muito. Várias vezes. Os nossos amigos de 50 anos da nossa idade, todos se emocionaram lá. Porque ele estava lá naquele momento. Muitos casaram, encontraram suas esposas, suas namoradas, se desquitaram lá, sei lá. Tiveram aventuras estranhas, malucas. Ali, cara, é o nascedouro da cidade, cultural da cidade, né? Eu encontrei. Então, tem isso. Eu encontrei Cacá, né, Karina, que já tocou com a gente em alguns projetos no Camarones, inclusive. Ela dizendo, ai, meu Deus, se não fosse isso aqui, eu não tocava, não tinha tido banda, não tinha tocado, sabe? Vou dar outro exemplo. Rafael Passos, nosso fotógrafo, um gênio da fotografia. Em movimento, ele é um dos melhores. Pegar coisas em movimento, assim. E se for banda de rock ou banda, aí ele brilha. O timing dele... O maior incrível. pack de fotos que ele já tirou pra gente. Foi. Foi fotografia desde 2007. Cara, juro, quando ele me mandou, que eu abri, eu comecei a chorar do nada. Absurdo. Eu nunca tinha chorado vendo foto. Absurdo. Assim, as claro, coisas. você tá vendo uma foto do seu avô. Não era isso. Era a beleza da arte. Poesia Eu pura. chorei vendo as movimento, assim. E Rafael Passos, ele é de João Pessoa, mas ele paraibano. vem para o do Sol desde 2008, eu acho, 2009, não sei. E ele é um cara que, assim, ele é um cara roqueiro do punk, não sei o quê, ele tem a manha de tirar essas fotos. Então eu disse, Rafa, eu queria que você tirasse o palco Cena, que é o palco menorzinho, onde tinha as bandas de punk, de hardcore, porque eu acho que você tem mais essa linguagem. Aí eu disse, e eu acho que porque o lugar é muito perto a gente não deu para arrumar tanto, porque não tinha muito espaço. Não dava para botar uma treliça, não dava para botar a banda. Dava só para botar a banda e um pano de fundo e olhe lá. Aí eu disse, eu acho que você podia tirar as fotos preto e branco. Ele disse, perfeito. Meu irmão, as fotos são uma... Para mim já tem uma que é clássica, né? Dentre todas as que já existem, da do Zeferina Bomba. Sim. Pulando ali. Tem outras, cara. Tem outras. Você vai Tem ver. muita- Eu a vi gente uma primeira vai- leva, Tem. nossa, A gente incrível. vai colocar lá no link. Né? Mas tem uma coisa interessante, você falou de público e bandas, mas tem uma coisa também do Sol que é interessantíssimo, que é a parte técnica, né? Sim. As pessoas que passaram, a gente falou de Temos aqui dois. Temos aqui Né, dois que produção? já passaram. Passaia aqui que Dá tá pra organizando foi hold do Festival Foi do Sol. rodo e 2005. diretor de palco Diretor de algumas palco. vezes. 2 anos não, Passaia. 2005, 2006, se eu não me engano. 2005 com certeza, né? 2006 talvez tenha emprestado coisas, né? Cara, eu tô precisando de um amp valvulado, só você tem Era um. só ele que Manda tinha. aí. Era só ele que assim, tinha. cara. 2005 foi Direção de diretor palco. Direção de palco. Isso. E música. tocou Tocava. 2 vezes. Último show da oficina. E acho que o meu primeiro show com os caras velhos. Verdade. O primeiro show verdade. dos Caravelhos, exatamente, quando ainda era aqueles dois palcos na rua, grandão, assim, né? Sim. Mas eu estava falando justamente disso, assim, que passa público, passam bandas também, mas essa parte técnica, e já 21 anos de festival, 23 de história, vamos dizer assim, pessoas que começaram ali, né, desenvolveram talentos que foram pelo mundo. Luana Thaís. Acho que hoje talvez a fotógrafa mais Mais insensada da on cidade. fire da Com, cidade. com total mérito, né? Luana, ela dela, começou começou com a gente. com, sei lá, acho que ela era de menor ainda quando ela começou a fotografar. começou com a gente. Bem tímida, dizendo, não, eu queria tirar uma foto. Eu disse, tire, mulher, vai lá, vai dar certo. E, bom, Lucy Boy, Railene, todas já passaram por direção de palco, produção com a gente. Não, todo mundo já passou pelo... Já passou. Tem toda uma galera que já passou pelo do Sol. E é engraçado porque quando o do Sol começou, não tinha essa coisa tão profissional, né? Hoje em dia, a IFRN forma produtores culturais, forma produtores de eventos. É uma beleza. A gente faz todo ano. A gente faz uma visita técnica com as turmas da IFRN, passando, explicando por que a gente decidiu fazer isso, fazer aquilo, conversando com a turma, vai lá, 40, 50 pessoas, a gente fica circulando. Mas, quando a gente começou, não tinha isso. Então, a gente tinha os nossos amigos, que topavam, que eram jovens igual a gente, cheios de energia, né? E que topavam fazer do jeito que a gente foi fazendo, aprendendo, errando, se atrapalhando, entendendo como era melhor, como era pior. Isso foi no dia a dia. E hoje ainda temos pessoas que continuam, tipo Cris Vidal, que Cris é uma jornalista famosa, uma assessora de imprensa chiquérrima, influencer, só fala, assessora dos senadores, dos deputados. Mas faz Mas questão, tá lá. faz questão. Mas ela cuida do camarim, porque é um momento lúdico da vida dela. Ela quer, ela pede, aí, deixa eu fazer alguma coisa. Aí eu digo, tu quer fazer o quê? Ela disse, ai, deixa eu cuidar do camarim, eu gosto de comprar as coisas. Eu digo, cuida, mulher. Ela gosta, entendeu? Então, assim, tem ainda pessoas que continuam
trabalham em outras coisas e continuam porque tem a coisa lúdica, e tem pessoas que viraram os bambamã. Caio Vitoriano, que é o nosso designer, né? Luana Thaís. Caio fez o primeiro cartaz do Sol, né? É um farol do pai dele, pintado, que ele botou no Photoshop ali 2001 para 2002. Olha Vai estar com a aí, gente maravilha. também Pois é, então tem muita gente assim que começou jovem, vamos curtir, trabalhar ao mesmo tempo, e hoje em dia são tudo uns bambambam das suas áreas, né? A gente tem vários técnicos, tem uma galera, e tem a galera da IFRN também, que chegou, né? Então a gente tem um misto do povo mais old school que aprendeu aprendeu na tapa, e tem um povo que já vem sabendo fazer planilha. É uma beleza, cara. Assim, hoje em dia a gente tem realmente uma equipe. Eu sou muito orgulhosa da minha equipe, assim, a equipe que a gente consegue construir de pessoas que entendem o que estão fazendo ali, que é além de entregar o trabalho especificamente. Né? A gente diz, vocês são a cara do Sol. Então, às vezes a banda fala mais com você, que é o hold, que é o técnico, que é a pessoa da alimentação, que isso aqui, do que com a gente, porque correria, loucura. Então, vocês têm que ser... Às vezes não, sempre. Vocês têm que representar a gente. Né? E eu acho que a gente tem conseguido uma equipe muito, muito legal. Gente, e assim, diante do que foi esse ano, assim, o que é que aponta para as novas decisões? Assim, ou o cenário é tão instável que o que é esse ano talvez não seja no próximo e assim por seguinte? Porque... Júlio, aquele filme clássico da mocinha do ET lá, esqueci o nome dela. Drew Barrymore. Drew Barrymore, Que ela né? esquece, né? Que todo dia é um dia novo. Que todo dia Ela zera. é o dia zerado. Os festivais de música independentes, como se fosse a primeira vez. É sempre como se fosse a primeira vez. É aquilo ali. É claro, você acumula experiência, você acumula know-how. Por exemplo, esse ano é um ano super... A gente tem que aproveitar esse ano. Porque esse ano deu tudo certo. Esgotou ingresso, a mostra foi bonita, o lugar foi foda, ninguém entrou em fila, não teve fila para nada, nem para ir no banheiro, nem para beber, nem para comer. Foi tudo perfeito. Então, as pessoas estão falando muito bem do festival. O que não foi perfeito foi que a gente teve um dos anos mais difíceis de botar na rua, porque a gente teve pouquíssimo patrocínio. Pouco patrocínio. Então, a gente tem que aproveitar que a gente conseguiu, com pouco, fazer muita coisa. É igual a formiga, que consegue carregar sempre mais peso do que ela mesmo pesa. Sim. O do Sol meio faz isso de vez em quando. Assim. E a gente conseguiu fazer por causa de toda a nossa história, de todo o nosso histórico. Sim. As negociações que a gente fez com as equipes, com as casas e tal, foi porque... Com os artistas, foi porque eles disseram, beleza, vamos estar junto aí. Queimamos quase todo o nosso capital social para exatamente. fazer o do Sol desse ano. Mas para dizer que festivais como o nosso, a gente, por exemplo, acho que 2 vezes na história, em 21 anos, a gente teve contratos bianuais de patrocínio, por exemplo. Que você termina um ano e sabe qual é o dinheiro mínimo que você vai ter para o outro, assim. Não tem, a gente não tem patrocínio. O grupo Heineken, que a turma aqui do Musicast nos deixe falar sobre as pessoas que aportam isso, né? O grupo Heineken está com a gente desde 2018. Continuou esse ano mudando a cerveja, a Devassa mudou para Sol, e aponta uma continuidade. Né? Assim, a gente tem esperança, mas estamos atrás de outros. Não sabemos, pode ser que eles saiam. Unimed também esse ano, né? Unimed Natal, que também cola. Mas assim, a gente tem esses patrocínios, eles precisam de leis de incentivo para serem concretizados. E a gente está passando por um momento muito complicado das leis. Está rolando como é que eu chamo? Um liberalismo nas leis, assim, de você faz um projeto e se ele é correto do ponto de vista técnico, burocrático, ele passa. E a gente precisa de uma defesa dos projetos de fomento, dos projetos que têm a localidade como prioridade, entendeu? Que tem artistas locais, equipes locais, e a gente vê muito que o entretenimento, que eu acho maravilhoso e deve acontecer, mas não acessando da forma como está as leis de incentivo, porque elas têm um objetivo, que é ser fomentadoras da cultura do RN. Potiguar. E aí eu vou pegar o tag, né, muito bem jogado no papo, que assim, a gente também não teria essa oportunidade de estar fazendo esse projeto se não fosse Nacional Veículos, a Freeway que está com a gente apoiando. Então, assim, e a gente fez questão de, quando pensou nesse projeto, a gente sentia muita falta de ter documentado as várias possibilidades, as várias cenas, as várias linguagens que a gente tem como música aqui do Rio Grande do Norte, assim. E eles estão com a gente desde o começo e a gente espera que essa parceria seja bem frutífera aí,
porque a gente sabe que esse legado, a documentação histórica, dá nome às pessoas envolvidas, aos lugares, né? Porque senão passa e a gente fica sem ter essa... O Brasil é um país desmemoriado, né, irmão? Total. Assim, a gente é bem desmemoriado, assim, a gente não cuida muito da nossa memória, né? Então, qualquer projeto que faça esse tipo de memória, que resgate esse tipo de memória... O do Sol é o nosso YouTube tem 3 mil vídeos autorais, assim, a gente dá muito valor nisso, assim, é uma coisa que a gente preza, né? Ele é Memória desde cultura, 2008, né? Memória é cultura, assim, total, assim, então eu acho que isso é muito importante. Mas mudando um pouquinho de chapéu, assim, tira um pouquinho o chapéu do festival, vamos falar de bandas um pouquinho, assim, Sim. que... Esse rapaz aqui, eu não vou nem falar a quantidade de projetos, você também a 25 quantidade, projetos. né, ao mesmo tempo... Senão não fica muito... não fica muito Ele tem atrás. Não, mas o Foca, ele gosta de ter, ele lista as bandas, porque ele está sempre compondo, sendo gravando, né? Sempre gravando. Eu listo mais as bandas que fazem shows, né? Eu tenho mais Morena. as bandas que são um pouco mais capricorniana, tem que ter os objetivos claros e concretos. Mas vamos falar de um aqui, é comum aqui, que é o Camarões Orquestra Guitarrística, né? E 16 anos de história. 16 anos. E com um ano que se apresenta aí com muitas novidades, né? A gente, se quiser falar um pouquinho do que vem pela frente, aí, não sei se pode falar tudo ou não. Pode, mas, Ave enfim, Maria, né? Pelo amor de Deus. Aqui não tem... que o projeto... DNA fechado, a não. gente estava falando em off aqui um pouquinho sobre o que vem, e tem um projeto que é muito interessante de parcerias aí, que é uma coisa que foi pensada lá atrás com a banda, mas é o projeto inteiro com parcerias dessa vez, né? Na verdade, a gente ganhou em 2000 e... Agora, no começo do ano passado, mas executou no meio do ano, o projeto Pixinguinha, é um projeto dos anos 70, com esse nome. É um projeto muito famoso de fomento à MPB, na época que ele apareceu. E ele foi retomado, né, pelo governo esse ano. E a gente foi premiado com esse projeto. E ele previa uma circulação pelo interior do Nordeste, da Paraíba e do RN. Né? E ele previa encontros com artistas nesses lugares. Então, a gente encontrou artistas em Mossoró, encontrou artistas em João Pessoa, e foi fazendo música e mandando para esses artistas o que é que eles iam interpretar com as nossas canções instrumentais. Então, teve gente que botou voz, teve o Rieg que botou um monte de treco, teclado. Ele desconstruiu a música inteira, picotou a música, botou coisas. Botou o começo no fim, o fim no começo. A Mari Santana é uma flautista, então ela tacou umas flautas muito doidas, reverberadas e deleizadas no meio da nossa música. Um rapper de Mossoró, com Padre Caboclo, rimou em cima. E a Cabocla de Jurema Cabocla também. de Jurema, que também é de Mossoró, já cantou meio uma cúmbia em cima de outra coisa. Então, o Camarões hoje tem sido honestamente, um projeto que me deixa... que eu fico muito completo com ele, assim, né? Primeiro que é uma banda de show, né? Apesar de a gente ter uma discografia enorme, né? Com mais de 10 lançamentos. É uma banda da rua mesmo, de tocar, vira os fãs tocando, né? Quem gosta da gente gosta de ir pro show, assim, e vai e volta e tal. Uma banda que já foi em 15 países, né? Isso aí não sei se Natal... Brasil inteiro, né? Acho que a gente só não conhece 2 estados. Só não foi em 2 estados. Só não foi... Capitais, a gente só não foi hoje em Palmas... Acho que 3, talvez. Palmas, Campo Porto Grande Velho. e Porto Velho. A gente já foi. A gente não tinha de Vitória também, mas vai agora esse fim de semana. Sim. Olha aí. Então é isso, né? Uma banda que tem muitas camadas, né? De muita coisa. Já tocou no Rock in Rio, já tocou no Primavera Sound de Barcelona, Liverpool Sound City, ou seja... E vai fazer um show na mesma intensidade em Parnamirim, na Casa do Rock. Total. É isso Cara, que é muito o legal. Camarões é uma banda que tem a essência do que a gente... Eu, Foca e os outros que estão com a gente, né? Que é Ives, Capilé e Tiago, todos nós entendemos a música como vivência, ter uma banda como vivência. Então, é muito importante estar na estrada, estar conhecendo, estar se misturando, né? O Camarões é uma das principais plataformas por onde a gente conhece bandas para o Festival do Sol, entendeu? Nessa edição, a gente teve o Odiosa, o Sopro do Todo Cão, mundo participou dos nossos turnês. A gente não conhecia. que a gente não conhecia, viu o show, tocou com a gente, né? E não garante, viu, gente? Não é tocar com a gente que vai garantir o local. Não, mas é isso, né? Mas- Você se mistura, você conhece, você vê a banda. O Sopro do Cão, o Zeppelin, o Sopro do Cão, uma banda de Campina Grande, pra quem não tá ligado. Quem de cara com eles, com o show?
Show impressionante, assim. Porque eu acho que eles atualizam o Mangue Beat de um jeito foda, assim. Tem uma coisa de Planet Ramp sem ser plágio. Mas paraibano, É muito sabe? Uma nordestino, coisa. né? É muito legal. Então é isso, você se impacta, odiosa, a menina gritando. É uma banda de punk com uma Nossa. menina no vocal. Então, o Camarões tem essa onda de estar circulando. E eu acho que a gente tem 16 anos fazendo a mesma coisa, porque a gente gosta muito de estar no palco, independente do tamanho do palco, independente do tamanho do público. Porque se você está num palco pequenininho, que tem 5 pessoas ali, cara, são 5 pessoas saindo de casa para ver você. Então, a gente acha que são 5, são 1000... uma que seja, entendeu? Então você tem que fazer a coisa acontecer. Eu acho o Camarões é um projeto instrumental que fura todas as bolhas. Eu acho é uma banda realmente que eu fico muito feliz que ela exista. Orgulhosa. Deixa eu falar uma parada, cara, assim, tocar pra muita gente, e a gente já tocou algumas vezes, assim, pra cima de 30 mil pessoas, assim, 2 vezes com o Tom Morello, pra dar um exemplo, parece que tem 5, porque você não vê ninguém. É um pouco mais frio do muito que tocar lá estranho, no... porque tu olha assim, tu sabe que tem muita gente vendo, mas tu não vê ninguém ao mesmo tempo, então é como se tu estivesse fazendo um show pra quase ninguém. Assim, eu tenho essa impressão, assim, eu não sei se as pessoas... Tem muita gente que se passa com muito público, né? Eu acho que passa por uma outra questão que não tem nada a ver com música, né? Uma questão mais Um ego emocional. aí. Nossa, será que eu vou conseguir ficar? Pra gente que já fez isso muitas vezes e também tá um pouco seguro com a nossa própria música, cara, eu juro, eu fico mais nervoso se eu vou tocar pra 100 pessoas me olhando na cara num clube do que pra 30 mil. A gente tocou no RN Instrumental, né? Que é um teatro aqui no TAM, que também é promovido aqui pela turma Passaia. Aquilo foi tenso. Intimidador. Intimidador. Todo mundo sentadinho no teatro mais clássico da cidade. Tipo assim, só tem você, tem ninguém bebendo, não tem ninguém fogando, não estão batendo cabelo, estão vendo tudo. Entendeu? Ou você arrasa ou você arrasa. Tem chance. Tem meio termo. Foi muito legal. A gente gostou muito. E assim, é isso. A banda, o Camarões em si, é um projeto que permite também você fazer coisas inusitadas. Assim. A gente gravou um disco com o Manuel Cordeiro, por exemplo, que é um mestre da guitarrada, completamente inusitado. Assim, e ele ficou empolgado com o volume da nossa música. Não era exatamente com o que a gente tocava, mas com o que a gente... Era a energia que a gente né? tem, né? E ele falou, eu preciso gravar com vocês. Eu falei, cara, a gente não vai conseguir tocar pra você. Tu toca uma música muito rebuscada pra gente. Ele falou, não, toca isso. Nós vamos dar um jeitinho. Eu quero. E a gente começou a... Ele toca essa guitarra. Ele ficou fã de Capilé, que é um cara do hardcore, né? Capilé é meu guitarrista, Capilé é meu roqueiro. Capilé, coitado, não conseguia nem fazer um chacundum pra ele tocar, cara. Ficava nervoso, porque... exato. Mas conseguia fazer uma basezinha breve. Mas assim, todo mundo, né, você aprende essa cancha, né? Todo mundo, hoje em dia, a gente toca as músicas do disco de boa. E toca as músicas do Manel também. Do Manel, né? exatamente. A gente... Mas é isso, você se... O Júlio tocou com a gente. Tocou com o Manel, também, né? é verdade. O primeiro show com o Manel foi Júlio que tocou, Verdade, não foi? o primeiro encontro. Não. Foi o primeiro. Segundo, não? Foi o primeiro. Foi antes do César Pompeia, aquele? Foi? Belém. Pois é, entendeu? Olha aí. E a gente foi lá e fez. E foi um dos shows que as pessoas gritavam tanto que a gente nem se ouvia no palco. Era uma loucura. Mas é isso. Essa coisa de se aventurar, né? Eu acho que o Camarões, com 16 anos, a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente só precisa se divertir. E a gente está começando a inventar umas coisas novas. Por exemplo, a banda está se caminhando para ter 5 pessoas no palco. A gente está tentando voltar a isso. Voltar a ter 5 pessoas no palco, né? Ter 3 guitarristas. Porque a gente tem um guitarrista que mora em São Paulo e aí, às vezes, é difícil fazer coisas aqui porque financeiramente é inviável. Então, a gente começou a tocar muito com o Tiago, porque fazia uns shows por aqui, e daqui a pouco o Tiago está tocando mais com o Capilé, e aí mais em quantidade, né, de shows realizados. E aí a gente disse, homem, vamos começar a ter os 5, porque tá tão legal voltar a ser uma orquestra de guitarras. Essa é uma das novidades de 2024, né, 2025. 5 no caso. Acho que é isso, esse disco que vai sair, né, que sai um disco instrumental e também sai um EP com essas participações. A gente vai fazer uma turnê bem grande com o Helder F., que é um cara de São Paulo, ou de Belém, que eu amo, já gravei com ele no Sinks. Nós estamos fazendo uma turnê com ele. A gente vai tocar com Danko Jones, Graveyard, tem um Sesques,
tem um showcase do Sol um dia antes do Lollapalooza, que a gente curte aquela energia de todo mundo que está em outras cidades irem ao Lola. Sim. Então a gente vai fazer uma festa quinta-feira pré-Lola no Front. Quem está em São Paulo sabe que é um lugar super incrível para fazer esse tipo de coisa, vai ser gratuito. Então a gente tá a fim de montar a banda, vamos chamar uns amigos para tocar lá, assim. Tem essa turnê grande e tem uma turnê para a Europa que está sendo, né, fomentada ainda. A gente não sabe se vai conseguir ir. Essas turnês europeias e americanas que a gente já fez, sul-americanas, são difíceis, caras. Então a gente está avaliando. As nossas oportunidades estão um pouco melhores do que jamais estiveram. Assim, a gente tem caminhos bons, uma turnê europeia, mas assim, até agosto é isso. E paralelo, eu tô criando uns projetos bem diferentões, que quando passar, amigo, vai acontecer. Mas aí, esses projetos, eles precisam... Poesias faladas e música instrumental. E música instrumental, uns projetos maiores, assim, mais diferentes mesmo, porque também é bom se aventurar. Sem Né? dúvida. Se E essa altura misturar do com outras campeonato. coisas. Pelo amor de Deus. Não, a gente vai voltar. Em episódios futuros, a gente vai voltar individualmente para bater esse papo e saber os projetos de cada um. Mas nessas conversas que a gente está tendo no podcast, a gente consegue identificar algumas situações. Primeiro, que realmente ninguém sozinho faz nada. Então, assim, né? E vocês são prova viva de que o coletivo faz a coisa andar dessa forma, né? E cada vez que a gente tem a oportunidade de estar presente, isso fica muito reafirmado. Né? E a outra, que aí vou deixar essa pergunta no ar para vocês aí irem pensando, que é, quando a gente tenta pensar numa música potiguar, cada um vai ter a sua maneira de enxergar isso. Né? E a gente está tentando entender e ouvir das pessoas se tem algo que identifique ou não identificar justamente a característica que aproxima. Né? E aí, então, tenta pensar um pouco nessa coisa da coletividade e também como é que vocês conseguem enxergar. Que eu sei que os backgrounds de vocês, a formação é bem diferente, né? Cada um com a sua história. Mas como é que vocês enxergam também essa coisa do... Se existe uma música potiguar ou não, também. Cara, existe música potiguar, sim. A gente está muito amarrado a um tipo de som, quando, na verdade, isso é uma lenda urbana. Né? Assim, o Mangue Beat, por exemplo, que é um lugar que se chama de cena e que se chamou de cena e se auto-intitulou cena, era formada por uma banda de punk errado, uma banda de maracatu com thrash metal, uma banda que queria ser o Zé Ramalho, que era o Jorge Cabeleira, e uma banda de hardcore do Alto Sapinho. Eu estou falando de Devoto, Jorge Cabeleira, Mundo Livre e Chico Sainz Nação Zumbi. E nem por isso deixou de ter um fio condutor assim daquilo, né? Eu acho que a gente aqui em Natal está entendendo a praia como um lugar de ponto. Isso aí, para mim, está muito claro. Quando você escuta o Soul Rebel, o do Solto, quando você escuta um pouco do samba que é feito aqui, um pouco do, né, Luiz dos Alquimistas. Quando você vai puxando, eu acho que a praia aparece em todos os lugares. Talvez não para gerações passadas, mas assim, de pelo menos 15 anos para cá, para mim a praia tem sido esse lugar. E ainda digo mais, essa praia vai de São Luís até a Bahia, recortando uma conversa para depois, longa. Dá um podcast inteiro essa tese. Mas existe. Essa música da praia nordestina, ela é muito forte. E ela está aqui muito presente. Eu acho que tem muito isso. E acho que o centro histórico, e aí todas as cidades do Nordeste têm o seu centro histórico, né? A gente está falando de Natal, mas tem todas. Ele puxa também um tipo de funcionalidade da música que, para mim, está muito linkado, para mim, né? Os sambas todos acontecem no centro histórico. As rocas é o pé do centro histórico. O rap, o hip hop periférico / centro histórico, desemboca lá no centro histórico. O rock nunca saiu de lá, né? Estamos falando de vice-versa, até a Ribeira sempre foi lá, né? Natal foi a primeira cidade que o show de metal era um lugar da gaysada, né? A gente esquece isso, é muito importante isso. Todos os shows de metal dos anos 80 de Natal eram lugares, na época, GLS. Cara, e quando isso se encontraria em algum momento, assim, a gente, quando vai puxar a história das coisas, tem as gêneses, as centelhas. E aí você entende a cidade como uma cidade que se conhece pela pluralidade.
Natal sempre foi cosmopolita, sempre foi, né? E aí a gente também entende as questões da ocupação americana, né? Que trouxe essa coisa de guitarra, de rock, de novo, de super novo. Acho que isso, de certo modo, esses encontros, né? Que são bem nordestinos, eles estão mais ou menos no mesmo lugar. O que Natal não tem como... O que o Potiguar não tem como o paraibano, como o cearense e como o pernambucano, é uma cultura popular que veio para a capital. Ela é muito pesada, ela é muito forte e existe, né? Só ver os estudos de Dácio Galvão, né? Da Nação Potiguar, e eu pesquisei esse material durante a pandemia, principalmente. Você vê que ele existe, mas ele não bate no jovem, ele não reflete. Acho que a cidade tem uma falha nos governos, né? De não deixar que isso chegasse ao jovem de um jeito foda. Acho que Pernambuco fez isso bem, a Paraíba faz isso bem, a gente não fez. Acho que talvez seja a diferença. E o que torna a cidade cosmopolita, acho que para mim é meio isso. Não precisa ter, né, Ana? Uma célula rítmica que conecte tudo. Eu vejo isso aí, que Foca, concordo, essa coisa do ecletismo, da pluralidade. Eu acho que Natal é uma cidade, assim, na verdade, o Rio Grande do Norte, mas mais puxada aqui para Natal, Parnamirim, Mossoró, que são as cidades que a gente tem essa música do mercado médio, vamos dizer assim, circulando mais, mercado, Midstream e o small stream também. Só diminuindo as escalas. Mas eu acho que a gente tem uma coisa... Eu viajo muito e eu me conecto muito, tanto quando a gente vai com Camarões, mas quando eu vou para participar de mentorias, desses projetos de fomento no Brasil inteiro. E eu acho muito simbólico que Natal tem uma cena onde a pluralidade é das pessoas, entendeu? E que essas pessoas elas se misturam verdadeiramente. Então, você tem um artista do samba que se mistura com um artista do rock, que se mistura com um artista do técnico, que se mistura com uma banda instrumental, que chama uma galera do reggae, não sei o quê. É uma mistura real, assim. Se você tirar o Camarões, que já teve todas as pessoas na sua formação aqui em Natal, e quando você vai para um show de gracinha, você vê gente do samba, gente da música regional, gente do rock, do metal, tá tudo lá. Música eletrônica. Da música eletrônica, você vai na Frisson, tá a turma da música indie, tá a turma do samba também, e você vai na Rosas na Cartola, tá a turma da Frisson. Então, eu acho que isso é uma característica muito forte na cidade. Essa coisa também da gente ter muitas mulheres, muitos LGBTs, muitos trans, muita gente diferente se misturando. Atuando, né? Eu acho que isso é uma característica daqui da gente, que eu não vejo em outros cantos. Em cantos que tem cenas fortes de um estilo, né, de uma coisa, mas aqui é impressionante. Dá um exemplo. Desculpa, Ana, mas me veio na cabeça um negócio agora. Primeiro dia do Sol, lá na sede cultural do Sol, tinham 5 shows. Nenhum show tinha a ver com o estilo do outro. Apareceu 200 pessoas lá. Quem foi ver o Open the Coffin viu o Bully. Quem foi ver, sei lá, os Jovens viu né, a banda que abriu. Ou seja, não tinha essa coisa assim. Você não é obrigado a... Não, esse dia vai ter que ser 5 bandas de metal. Não, esse dia vai ter que ser 5 O metaleiro, ele vai ver um Jane Faz Si de boa. Assim, entendeu? E Jane Faz Si vai ver os jovens, e, sabe? E todo mundo participa e tá dentro. E claro que não é... we are the world, somos todos lindos, todos nos amamos. Não é sobre isso. É sobre um interesse real, aquela coisa do público que se interessa. Os artistas também se interessam uns pelos outros, sabe? A gente vê no samba artistas como Dani Cruz e Daniela Fernandes. Elas estão em todos os eventos de rock, de tudo, e a galera também com elas, entendeu? Então, eu acho isso... É uma característica da nossa cidade que a gente não pode perder jamais, porque faz toda a diferença. E isso traz o quê? Traz esse ecletismo e essa pluralidade de bandas. Qual é o estilo de Natal? Não tem. São muitas, entendeu? Você tem o do Souto e o Soul Rebel, que podem estar ali Mas são bem diferentes. Mas também. são nada a ver uma com a outra. Você tem Gracinha e tem Ian. São diferentes, sabe? Sarah Oliver e Rávia, nada a ver, sabe? Então... Eu acho que isso é a coisa mais interessante que a gente tem aqui.
E para amarrar, assim, isso que a gente falou agora nesse passo final passa muito pelo do Sol, por vocês, por essa construção, né? Nos momentos mais difíceis, é muito bom no momento que está tudo indo bem, que tem o apoio, que a coisa sobra, né? Mas nos momentos difíceis, contra, né, uma situação muito adversa, vocês persistiram, fizeram da forma que foi feito. E a gente conseguir ver 23 anos de do Sol e 21 de festival, que se pagou, né? A gente vê no festival isso, gerações Sim. que foram... E aí não é falsa modéstia, não. É dizer que não. A gente montou, a gente criou, a gente deu oportunidade e está aí. A prova está aí, né? E assim, a gente sente isso... A gente sente que forma, né? Quando você sabe que forma, não é melhor, é pior. Porque a responsabilidade aumenta, né? Você sabe, porra, as pessoas estão me ouvindo, né? Elas estão se interessando pelo que a gente faz. Então, a sua responsabilidade aumenta, na real. Não é que assim, não, massa, está se formando, tá beleza. É uma responsabilidade extra, assim. Eu fico muito feliz de ver... Cara, eu vou te falar que eu estava puxando da cabeça, das 32 bandas que tocaram do Sol, pelo menos 10 foi a gente que lançou. Né? Se você parar, Dona Liberdade, Rávia, Zifrina Bomba acabou de gravar um disco com a gente, Vagalumes do Mar, Gracinha, Sou Rebel, Carideia. Cami Santis, Carideia, Bichano, a próxima residência. Vai vir mais, não. Cara, vai ter mais. Assim, e assim, quando você para pensar, o do Solto a gente já lançou em algum momento, ou trabalhou junto. Luísa, a gente não esqueci de Luísa, só isso. Lançamos o primeiro disco da Luísa. Então, assim, quase a metade, né? Sei lá. Foi de gente que a gente lançou, realmente, assim. E a gente não lançou para ser dono. A gente lançou porque faz parte da nossa centelha. Assim, faz parte. Quando a galera fala, não, você faz A para B, você faz B para C, você faz isso porque quer aquilo. Cara, beleza, você faz, eu quero ser rico, muito bem remunerado. Mas escolheu a profissão errada. Ganhar muito bem, mas primeiro vem o que a gente faz, depois é que vem o resultado. Agora mesmo, a gente acabou de saber qual foi o tipo de resultado que deu só agora. Porque quando estava rodando o festival, você não tem tempo de dizer, nossa, Ana, vai sobrar tanto e a gente vai precisar de tanto. A gente só sabia que não ia perder. Isso aí já era certo, a gente não vai perder. Porque às vezes você pode entrar... Mas a gente não vai perder porque a gente se organiza para não perder. Vamos fazer o que dá. O espaço que dá, o passo que dá para ser dado é o que a gente vai dar. Ter uma consciência financeira também, né? Isso aí também... É muito importante, né? Ficou no passado essa... Uma capacidade de entender o que você é capaz de fazer bem feito. Sem, como diria o outro, assim, a gente achou que fez um Festival do Sol sem luxo. Porque quando a gente vai para outros lugares e vê tudo muito bem acabado, tudo, né? Que tem uma envelopado e tal. Né? Você fica ali, nossa, a gente... Aí os nossos amigos vêm de outra cidade e falam, cara, isso aqui que vocês estão dizendo que não tem luxo, esse lugar é belíssimo, porque o cara não vê a Ribeira com os olhos que a gente já está vendo. Eles vêm com outros olhos. Então, chegou lá, viu aquela ruma de prédio iluminado. Cada prédio que ele entrava tinha um sonzão com 7, 8 bandas quebrando dentro. Vai pra rua, tem um palcão lá. Não, né? E o cara ficou tonto de tanta coisa que ele viu. De certo modo, isso é um luxo também, né? É outro tipo de luxo, né? É como diria o outro, é um luxo que custa mais barato, mas às vezes é um luxo caríssimo. Porque só faz quem tem a manha. Eu acho Você não compra esse luxo. O nosso principal legado, eu acho, é a continuidade. Que é o que eu falo muito, assim, as pessoas elas querem fazer coisas muito... Eu digo, amigo, é melhor você ter continuidade do que você fazer uma coisa, sei lá, muito estrambólica e não conseguir fazer mais. Então, a gente tem continuidade, a gente tem esse pilar aí tanto do fomento da localidade. E quando você fomenta a localidade, não adianta você só estar lançando coisas daqui. Você precisa misturar essa localidade com coisas de fora, senão ninguém progride, ninguém avança. Você fica fazendo só aquela coisa em torno do seu próprio umbigo. Também está errado. E essa coisa da continuidade, né, de você estar sempre... eu não sei o que vai ser o Festival do Sol
de 2025, mas eu sei que ele vai acontecer. Vai rolar. Se ele vai ser um mês dentro da sede cultural ou se ele vai ter 50 palcos e 30 dias de programação, depende das verbas e do que a gente conseguir viabilizar. Mas ele vai acontecer. Que é uma coisa que resume o que é um festival independente. O festival independente não é que ele não precise de patrocínio, ele não precisa de apoio, de suporte, nada disso, não. Ele precisa. Ele deve ter e ele tem, como é que se diz, obrigação, eu acho, né, da nossa gestão pública, dela aportar projetos como esse. Já que a gente começou, que cuidem para continuar. Porque nem sempre a gente sozinho vai ser capaz de que isso aconteça. Então, né? a gente merece, que eu digo a cultura, os projetos de fomento, os projetos que não estão, que o objetivo não é lucro. O do Sol, o objetivo não é lucro. Se fosse lucro, a gente já tinha ido fazer outra coisa há muito tempo. Né? Mas ele precisa ser minimamente sustentável. Precisa dar lucro. Não é lucro, mas ele precisa ser sustentável. Sustenta quem está fazendo. A gente precisa pagar as equipes, precisa pagar as bandas. Então, é merecedor que tenha vamos dizer assim, que tenha esse aporte. E a gente tem essa continuidade, que eu acho que é o grande lance assim, do Sol, é que os festivais independentes, que eu ia dizer, é que eles, independente de qualquer coisa, ele vai acontecer. No tamanho que der, com esse formato nome, que der. isso. Exatamente. E falando em continuidade, assim, a gente espera estar aqui presente para acompanhar anos e anos, não só da mostra principal, mas principalmente dessa caminhada, né? Então, gente, obrigado demais por terem vindo Foi aqui. ótimo, Foi massa adorei. demais. Já passou 1 hora, jura? Já. Parte 2, parte 3, partes individuais, a gente vai falar muito ainda. Obrigado Agradeço, demais, obrigado gente. pelo espaço. Valeu. Sempre importante falar sobre música, sobre cultura. Quem não sabe, Júlio Cortez é um grande baixista, né, músico, parceiro nosso de muitos anos, Nada já teve 20 como mil ter bandas com a amigos gente. na praça, gente. É Vou isso. bater uma foto para botar aqui no final do podcast, que é uma foto do Ravengard de 1997. Ele com Pra aquela ver que nós- barbichinha, ele tem uma barbichinha. Não começamos Cabelos, ontem, não. não vamos terminar amanhã. Não mesmo. É sobre. É isso. Gente, obrigado. É isso. Agradecer mais uma vez o pessoal da Nacional Veículos e da Freeway. Foi incrível. E vem muito mais por aí. Valeu. Até a próxima.